Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, onde iremos abordar o que você viu aí na descrição desse vídeo, no título desse vídeo. E esse assunto que durante essas 2 últimas semanas tem sido frequente na internet, né? Essa situação que está acontecendo lá em Israel, né? Na Palestina. Será que Israel é o relógio de Deus, como diz algumas teologias por aí? Será que devemos nos basear somente nos acontecimentos em Israel para ter a certeza de que o Messias está vindo, de que o Senhor está voltando? Fique comigo até o final desse vídeo e vamos junto ver o que a palavra de Deus nos diz e qual a minha reflexão acerca desse assunto. Amém? Bora pro vídeo. Pois é, meus irmãos, é isso aí. Existe uma teologia, né, um entendimento, onde alguns irmãos defendem a ideia de que devemos olhar para Israel e analisar os últimos acontecimentos, né, as coisas que acontecem diretamente com essa nação, que isso vai indicar o quão próximo está a vinda do Senhor Jesus. Em que eles se baseiam nisso, né? Eles têm uma base bíblica e que está no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 32, 33 e 34, que é a parábola da figueira, né? Vamos ler essa parábola e depois eu vou trazer o meu entendimento acerca do assunto. Amém? Então, Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32 ao 34, diz assim: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Alguns teólogos, né, diz que a figueira ela representa a nação de Israel, né? E que quando ele fala aqui, o próprio Senhor Jesus falando nessa parábola, ele fala que quando nós ver as coisas acontecendo, né, as folhas caindo e brotando e muitos acontecimentos, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, ou seja, o verão. Então, os acontecimentos, as folhas e tal, são os acontecimentos, né? Toda essa questão de guerra. Se você volta alguns versículos atrás, o Senhor, essa passagem, ela consiste num contexto chamado, muitos chamam de o sermão escatológico do Senhor Jesus, que é o que é escatológico. O que é escatologia? É o estudo que se aplica ao fim dos tempos, né? É tudo que se remete à vinda do Senhor, grande tribulação, milênio e toda essa questão, né? Apocalipse. E o verão mencionado aqui é justamente esse dia, é o último dia, é o dia do Senhor, é o dia que todos nós cristãos esperamos, que é a vinda do Senhor, né? Então esses irmãos, eles entendem que essa figueira, ela é o povo de Israel. Eu respeito a opinião dos irmãos, quem sou eu para querer refutar aqui ou rebaixar qualquer irmão que pense diferente de mim. Porém, eu tenho dificuldade ainda de entender como eles essa parábola, porque todo o contexto anterior o Senhor vem falando do fim dos tempos, né? Se você voltar nos versículos que está
a partir do 5, acho que está escrito assim, ó: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Algumas pessoas defendem a tese de que Israel, físico, terreno, inclusive até mencionei um pouco dessa visão no meu vídeo anterior. Muitos entendem que Israel, nação física, ela é a geração salva por promessa. É diferente de ser uma geração eleita. Salvação e eleição são coisas um pouco diferentes, dependendo do contexto, você vai entender aqui. Alguns foram eleitos à salvação, segundo algumas correntes teológicas, Eu acredito que a salvação, ela é a obra redentora na cruz de Cristo, ela foi feita para todo o homem, E que quando o homem ele aceita a Cristo, ele recebe esse evangelho, aí sim ele ingressa, no meio desse povo eleito. Não que seja um povo só específico, determinado por Deus, como diz algumas teologias. Mas a igreja, quando eu falo, eu não falo em denominação, quando eu uso o termo igreja, é o povo de Cristo, é a noiva do Senhor, não denominação. A noiva do Senhor, todos aqueles que entendem o Evangelho, todos aqueles que recebem Cristo como seu Salvador, todos aqueles que fazem parte da vida da igreja, no corpo de Cristo, essa é a igreja eleita. Entende? Então, voltando a essa questão, do povo de Israel, ser a terra santa, eu acredito que são povo de Deus, Os judeus são povo de Deus, porque Deus tem uma promessa feita lá atrás a Abraão, que inclui o povo judeu. Quando ele fala para Abraão que a geração dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, ele está falando de dois povos, judeus e gentios. Até então, de lá para cá existia dois povos, judeu e gentil. Quem são os judeus daquela época? Povo de Deus, povo pelo qual Deus escolheu para que o seu filho viesse. Jesus era judeu, Todos os apóstolos eram judeus. A Bíblia que eles tinham na época é escrita por judeus, e até a que nós temos, todos os livros foram escritos por judeus, Antigo e Novo Testamento. Então, irmãos, é bobagem falar que Israel deixou de ser povo de Deus, Existem algumas pessoas que defendem isso. No meu ponto de vista, eu acho que não. Deus tem uma promessa feita a Abraão, que através do povo, através da geração física, terrena, biológica de Abraão, que é simbolizada como areias do mar, que é o povo judeu, ela veio, cumpriu os seus propósitos. Deus cumpriu os seus propósitos através dessa nação, até Cristo Salvador.
Quando Cristo veio, o Messias, a qual foi anunciado durante todo o Antigo Testamento, e todo o povo judeu acreditava, inclusive ainda acredita que o Messias ainda vai vir, porém nós cristãos sabemos que Cristo é o Messias que já veio. Ele veio desse povo. E como diz no Evangelho de João, ele veio para os seus e os seus não o receberam, né? Ou seja, quem eram os seus? Eram o povo judeu. E depois ele fala, né, que... Vamos ler aqui, eu vou procurar aqui rapidinho, irmãos. João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, ele vai falar, né, que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele está falando de Jesus Cristo, o apóstolo João aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandecente das trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho. Aqui João está falando de João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Ou seja, João está falando aqui, João como um judeu, apóstolo João, né? Está falando que o João Batista veio anunciando Cristo, que seria o tão esperado Messias, porém o povo judeu não o recebeu. Não todo o povo judeu. Alguns judeus se converteram, o apóstolo Paulo, João, todos os apóstolos, alguns das multidões que andavam, né, atrás de Cristo se converteu ao cristianismo, receberam o Senhor como Salvador, né? Porém, quando ele fala que ele veio para os seus e os seus não receberam, ele está falando de quem? Dos fariseus, né? Da grande maioria dos judeus que até então era povo de Deus. Se você voltar na história dos fariseus, você vai ver que embora hoje a gente usa o exemplo dos fariseus voltado à religião, né? à hipocrisia, quando eles surgiram com um propósito. Eles foram incumbidos na era dos reis, juízes ali, em toda aquela transição. Eles foram incumbidos de guardar os mandamentos, de guardar a palavra do Senhor, né? de ser os guardiões dos pergaminhos, de tudo que estava escrito, de todos os contextos da grande Torá, né? Eles tiveram essa função, eles foram importantes, foram um povo de Deus também. Porém, não receberam o Senhor como Salvador. Ponto. Acredito que a minha interpretação, né, acerca disso é que de Adão, né, até Jesus, tantos homens de Deus, né, nós temos aí Noé, Moisés, Jeremias, Davi e tantos outros, Salomão, tantos homens de Deus e que conduziram as coisas de Deus com excelência. Eu tenho para mim que a salvação chegou até eles, de fato, porque o Senhor Jesus ele foi anunciado, né? Quando Davi, se você vê muito dos salmos de Davi ao Senhor, o reconhecimento que ele tinha ao Senhor, e como o apóstolo João aqui fala, que no início era o verbo era Deus. Ele tá falando de Jesus, mas ele está unindo Deus e Jesus como a mesma pessoa ali na criação. E esses irmãos entenderam isso, Davi, Salomão e tantos outros, Moisés, né? O próprio Noé. Então, irmãos, para esse vídeo não ficar tão extenso, eu penso que a partir de Cristo ele criou uma nova população.
entre aspas, né? Vamos se dizer, ali começou a surgir a segunda geração de Abraão, que é as estrelas do céu, que é o povo gentil, que até então não tinha direito algum. Eu já mencionei isso no meu vídeo anterior, eles não tinham direito. E aqui, quando ele fala, né, no versículo 12 de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem em seu nome. Se você quiser entender melhor esse convite que foi feito, como que ele veio para os seus e os seus não receberam, tem um vídeo aqui no meu canal, na série das parábolas, que é a parábola das bodas, onde tem uma festa que o Senhor fala, né, do convite feito e tal. A partir daí, essa nova geração, a partir de Cristo na cruz, essa nova espécie humana, vamos dizer assim, espiritualmente falando, se chama igreja. A igreja ela foi fundada na cruz do Calvário, né? A partir do Evangelho de Cristo, quando o sangue dele fez efeito, né? Quando o véu se rasgou e o acesso foi aberto para todos, judeus e gentios, nós entendemos que ali acabou a acepção. Não tem mais povo melhor e povo inferior. Não, o Senhor igualou todos como filho através de Cristo. Ou seja, acredito eu que a partir de Cristo, se tratando de salvação, todo aquele que não passar pelo caminho não vai alcançar a salvação, seja judeu ou seja gentil. E qual que é esse caminho? Esse caminho é Cristo. Esquece a nação de Israel de Cristo para trás, né? Os homens, os grandes pais, os heróis da fé, né? Todos os grandes patriarcas, esses aí alcançaram a salvação através do acesso de Deus que eles tinham. Eles seguiam a lei, né? A lei salvava. Agora não. A partir de Cristo mudou a situação. Na nossa concepção cristã, eu não estou aqui querendo refutar a religião de ninguém, maneira de ninguém acreditar. A maneira que nós cristãos acreditamos, né? A maneira que eu acredito, embora muitos cristãos também tenham suas correntes teológicas que não acreditam dessa forma, mas eu acredito que a igreja foi o terceiro povo de Deus, né? Fundado, que seria agora existem judeus, gentios e a igreja. A igreja é a união de judeus e gentios em um só povo, a caminho da salvação. Então, independente de que seja judeu ou gentil, não vai alcançar a salvação se não passar por Jesus Cristo, se não ter o reconhecimento, né? Não existe mais salvação por hierarquia, não existe salvação por cumprimento de lei, não existe salvação por fazer parte de um determinado povo, de outro determinado povo. Não, o caminho é Cristo. Cristo traz a salvação. Quando você reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, quando você entende que a obra, pela fé, que a obra da salvação, ela veio através do sacrifício de Cristo e que nossos pecados foi perdoado, o pecado original que está impregnado no nosso ser humano, ele foi perdoado, né? E foi nos aberto o véu foi rasgado e o acesso foi dado a todos. Pois bem, então quando eu olho essa parábola da figueira, a qual eles entendem que Israel é o relógio de Deus por ser a nação, eu acredito que essa figueira possa representar a igreja, né? O Senhor não fala que quando você aceita Jesus você se torna um novo homem? Um novo homem, uma nova espécie. Quando ele fala de Israel, ele fala da Nova Jerusalém, ele não fala da Nova Jerusalém. A palavra de Deus no Novo Testamento, ela se refere à Nova Jerusalém. Não tem nada velho, é novo, sabe? É uma nação nova, uma geração nova, a geração eleita, a igreja do Senhor, né? Então,
esses acontecimentos que falam das folhagens e tal, são os acontecimentos da igreja. Se você pegar em Apocalipse as cartas às 7 igrejas, tem muitas igrejas ali que são reprovadas em determinados assuntos, em determinados comportamentos, né? E só que o Senhor está falando, as igrejas, as eras da igreja, aos tempos que a igreja veio vivendo. E nós estamos vivendo, muitos acontecimentos acontecem dentro da igreja, dentro do povo de Cristo, que muitas vezes desagrada o Senhor. E hoje tem muito mais coisa. Então todos esses acontecimentos, ele está falando para nós olhar para a figueira, e quando ver esses acontecimentos acontecendo no meio ali da figueira, é porque o verão está próximo, é porque a vinda está próxima. Então, irmãos, na minha visão, na minha humilde visão, no meu pouco entendimento, talvez, eu entendo que tudo que está acontecendo, eu acredito que seja cumprimento de que, igual no sermão escatológico aqui fala, que muitas coisas vão acontecer, guerras, rumores de guerras, peste, tempestade, terremotos, e tudo isso é o princípio das dores, é quando tudo vai começar, né? Nesse mesmo capítulo aqui vai falar que nós não sabemos ainda o tamanho dessa tribulação que vai vir, né? Que fala que é algo que nunca aconteceu, nunca foi, essa tribulação nunca foi no nível de que ela vai ser. E temos visto aí, né, infelizmente, essa situação, né, lá no Oriente Médio, a qual a gente ora para que o Senhor guarde, para que o Senhor traga paz dos dois lados. Sabemos que tem um lado complicado da situação. Não estou aqui nesse vídeo desmerecendo a nação de Israel, muito pelo contrário, nem o povo judeu, são nossos irmãos porque creem em Deus, mas a palavra também fala que um dia todos vão dobrar o seu joelho perante o Senhor, e todos vão invocar o seu nome, e todos vão reconhecer que Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então fica aqui a minha opinião. Israel físico, terreno, na minha opinião, não é o relógio de Deus. Não devemos nos basear somente no que acontece lá, mas sim no que está acontecendo de uma maneira geral dentro da igreja, dentro do povo de Cristo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e até o próximo vídeo, se Deus quiser.